aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos fazer uma revisão do gênero crônica, finalizando esse gênero, falando um pouco do seu conceito, a sua finalidade, característica, tipos de crônicas, sua linguagem, enfim, a sua origem. A gente vai retomar alguns conceitos, algumas definições e aprofundar um pouco sobre os tipos de crônica, ok? Então, para que serve uma crônica? As crônicas retratam acontecimentos do dia a dia. Elas não têm a finalidade exclusiva de informar, e sim causar reflexões sobre um determinado assunto que acontece no cotidiano. Os cronistas identificam aspectos que muitas vezes passam despercebidos pela sociedade e merecem observação e análise. Ou seja, vocês devem observar que as crônicas, ela não é apenas um relato. Ela fala um acontecimento, narra um acontecimento, mas que você possa analisar, observar, refletir as ações humanas diante de uma circunstância cotidiana. Quais as características da crônica? Vejam, fiquem ligados aí na revisão. Textos curtos e de fácil compreensão, linguagem simples e descontraída, análise crítica sobre os contextos e circunstâncias, poucos personagens, humor crítico, irônico e sarcástico, linha cronológica estabelecida. O cronista tem um olhar apurado dos fatos cotidianos. Todas essas características nós já trabalhamos durante as aulas anteriores e aí apenas é uma revisão de suas características. Enfim, os tipos de crônicas, nós temos os principais, que são estes que estão aqui no slide. Crônicas descritiva é um texto que expõe os detalhes de objetos, lugares, personagens e demais partes. Crônica narrativa é marcado pela narração em primeira ou terceira pessoa do singular. Ele costuma conter humor, ação e crítica. Crônica dissertativa traz à tona do ponto de vista do autor sobre o assunto em foco. Crônica humorística, humor, ironia e sarcasmo são os componentes da crônica humorística. Crônica lírica, a expressão de emoções é predominante, evidencia o sentimentalismo. Crônica filosófica carrega uma reflexão sobre determinado assunto. Dessas crônicas, vocês podem perguntar, professora, dentro de uma crônica narrativa, pode existir a descrição, pode existir a argumentação, uma dissertação? Pode. E como é que eu vou melhor analisar o tipo de crônica? A que predomina melhor, aonde o texto predominar, mais narração, ela vai ser narrativa, mais descrição, ela será descritiva, e assim vai. Agora, pode haver inferências, interferências de um texto narrativo de suas descrições, e assim vai. Ou a parte crônica filosófica também pode acontecer. A estrutura da crônica. No enredo é marcado pela brevidade de ações, apresentação, desenvolvimento, clímax, melhor dizendo, e desfecho. Foco narrativo, narrador personagem, primeira pessoa, narrador observador, terceira pessoa. Personagens, principal e secundário. Fatos e acontecimentos do tempo presente, revelando o comportamento das pessoas. Temática do cotidiano de maneira ficcional, ou seja, que não é real. Cenário bem determinado. Desfechos normalmente são surpreendentes e ou inusitados. E observe que a crônica, ela tem uma estrutura bem parecida com a narração, né? Ou seja, apresentação, desenvolvimento, clímax, conclusão. O foco narrativo, ele pode ser narrador-personagem, participando da história, ou então narrador-observador, né? Que é a terceira pessoa, no caso, personagem é a primeira e observador é a terceira pessoa, ok? E o desfecho, gostaria de destacar que normalmente eles são surpreendentes, ele traz algo surpresa na leitura do texto. Qual é a sua origem? A palavra crônica deriva do latim crônica, que significa no início da era cristã um relato de acontecimentos em ordem cronológica, e no grego cronos, tempo. Observe que a língua ela é bastante viva e houve aí uma modificação na escrita da palavra crônica. Perceba que caiu o H da palavra crônica, né?
caiu em desuso. No século XIX, com o desenvolvimento da imprensa, a crônica passou a fazer parte de jornais. Eram publicados no rodapé dos jornais os folhetins. Essa prática chegou ao Brasil na segunda metade do século XIX e era parecida com os textos dos jornais franceses. Ou seja, de onde originou a crônica? De jornais. Onde encontra esse gênero? O vínculo da crônica com acontecimentos diários deve-se, em grande parte, à relação que estabelece com seu veículo de origem, o jornal. É do cotidiano que esse gênero textual nasce e se alimenta. Alguns principais cronistas no Brasil. Vejam, desses cronistas nós temos vários, mas eu vou destacar apenas 3, ok? O primeiro, na sequência das fotos, aí vocês vão observar, Fernando Sabino, a primeira foto lá em cima, próxima palavra Brasil. Foi um escritor, jornalista e editor brasileiro. Recebeu diversos prêmios, entre eles o prêmio Jabuti pelo livro Grande Mentecato e o prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras. Rubem Braga, Cajueiro de Itapemirim, 12 de janeiro de 1913, Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 1990. Dedicou-se exclusivamente às crônicas. Seu estilo marcado por ironia, lirismo e humor contribuiu para que ele se tornasse um dos maiores cronistas brasileiros. Luiz Fernando Veríssimo, 1936, é um escritor brasileiro, famoso por suas crônicas e contos de humor. É também jornalista, tradutor, roteirista de programas para televisão e músico. É filho do escritor Érico Veríssimo. Eu destaquei durante as aulas o caso de Luiz Fernando Veríssimo. Não sei se vocês lembram, foi na primeira aula da gente de Peixada, do texto Peixada. Eu acredito que vocês lembram desse texto. Afinal, o que são adjuntos adverbiais? Vejam, os adjuntos adverbiais, eles estão muito inseridos nos textos crônicas. Ele indica a circunstância, é uma oração que indica a circunstância, dando uma ideia de tempo, lugar, modo, causa, finalidade. E observando bem os textos, crônica, ela tem um tempo e o lugar, o espaço bem determinado. Então, vocês, com facilidade, vão reconhecer os adjuntos adverbiais de tempo e de lugar nos textos crônicas. É um termo que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um advérbio. Observe um exemplo em um dos textos que a gente trabalhou na aula passada, né, da aluna Stephanie, do Colégio Municipal José Rodovalho. Entro na cafeteria rodeada de prédios altos e bonitos. Perceba que ele está modificando aí o verbo. Entro na cafeteria, o lugar onde é que a pessoa entra, ok? Retomando o desafio da aula anterior. Ou seja, do texto, né, de Stephanie, que eu falei, Stephanie Gomes, há pouco tempo. Após a leitura da crônica Sentindo-me em Casa, que foi da aula passada, da estudante semifinalista, lembram, de Stephanie Gomes, responda as questões. Qual é o tipo de crônica? Justifique sua resposta. No texto dela, ela fala um pouco do lugar, sentindo-me em casa, aí você remete a ideia de achando que está no lar, na sua casa. Não. O texto comenta a respeito de que ela estava a caminho da cafeteria, que ela se sente tão à vontade, ela se sente tão bem, que ali ela se sente em casa. Ela tem essa expressão sentindo-me em casa, ou seja, ela é uma situação confortável, é um lugar que ela gosta de estar, ela se sente agradável. Então, veja, qual é o tipo de crônica? É uma crônica narrativa, está com um tom lírico por evidenciar um termo sentimentalista. Ela faz algumas descrições no texto do lugar da cafeteria, onde fica o lugar, até chegar ao caminho da cafeteria, mas ela traz todo o lado emocional no texto. Identifique outro adjunto adverbial no texto referido. Reescreva um trecho do texto. Se eu não estivesse tão confortável aqui nessa cafeteria em Candeias, sinto-me em casa porque esse é o meu lar. Olha aí, o adjunto adverbial aí é o adjunto adverbial de lugar.
observando que ela fala onde fica a cafeteria, em Candeias, né? E ali ela se refere a um lado sentimental, que é a casa dela, né? Ela observa os clientes que frequentam aquela cafeteria, até as ações, ela faz uma observação das ações de um casal de namorados, enfim, ela faz todo o seu lado sentimental no texto, ok? E agora são vocês. Chegou a hora do desafio. Agora é a sua vez. Que tal produzir uma crônica? Então, para construir uma boa crônica, siga as orientações. Lembra do desafio 1 que solicitei para fotografar cenas do cotidiano? Pois é, crie uma crônica a partir de uma foto escolhida por você. Procure escolher temas contemporâneos, ou seja, bem atuais. Vocês, na aula, no início das aulas desse gênero crônica, acredito que na aula 6, eu pedi para que vocês fotografassem fotos do cotidiano e fizessem um relato. É diferente de você produzir uma crônica, tá certo? Porque você produzindo uma crônica, você vai trabalhar a linguagem literária. Pesquise sobre o assunto antes de escrever para formar sua opinião. Expresse e defenda o seu ponto de vista. Mantenha o pé no chão e não fantasie demais. A crônica não é um conto. Respeite o tamanho da crônica, isto é, um texto curto. Seja claro e objetivo, com leveza na linguagem. Tenha atenção com a gramática. E revise sua crônica. Eu coloquei aqui uma foto, um arquivo pessoal, como minha, mas aí vocês vão escolher uma foto de vocês e vão produzir uma crônica. E assim nós estamos encerrando esse gênero crônica. Cheiro no coração de vocês, até a próxima aula. Okay.